Olá, gente linda e maravilhosa! Vim aqui falar um pouquinho sobre os tratamentos coletivos que farei neste ano de 2026. Este ano já estipulei que farei apenas 5 tratamentos coletivos. São tratamentos que o primeiro começa em março, tá? Tomar uma aguinha que eu acabei de sair de outra live. Então a garganta começa a falhar. O primeiro tratamento começa em março e terá duração de 21 dias. Depois, no outro mês, não tem, né? Para deixar o corpo sentir as frequências, sentir as energias. Então, depois, em maio, tem, tá? Então, a partir de março, mês sim, mês não, até final do ano, 5 tratamentos coletivos, tá? E eu tô divulgando já desde agora, porque quem entrar nos tratamentos até 31 de janeiro vai pagar o mesmo valor do ano passado, vai pagar um valor ainda bem antigo, um valor simbólico para tudo aquilo que eu entrego, tá? Então eu vou deixar meu convite, continuarei divulgando, mesmo quando acabar a promoção do dia 31, eu vou continuar divulgando, porque estes tratamentos mudaram a minha vida, as terapias mudaram meu jeito de ver o mundo, expandiram minha consciência, me ajudaram a me tornar, né, não, o nosso projeto com a gente mesmo é um trabalho para a vida toda, mas a cada tratamento, um beijo aí para quem tá entrando, gratidão. Tô com a voz falhando, que eu acabei de fazer uma outra live e não ficou salvo, então começarei uma nova aqui. Vamos lá, vamos divulgar, né? A cada tratamento, a cada questão que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando um pouquinho, vai curando um pedacinho. Eu até tava com a minha boneca aqui, que eu já mostrei uma vez em uma live e já tentei usar ela aqui, só que eu usei uma canetinha muito forte, não apague, tá? A gente é esse corpo físico que a gente consegue ver, mas a gente também é muitos outros corpos que a gente não enxerga. Então, cada vez que a gente faz alguma terapia, que a gente aprende algo novo, que a gente dá aquele clique, sabe? Ah, entendi, ah, soltei, ah, perdoei, ah, relevei, melhorei. A gente vai limpando um pedacinho de tudo aquilo que ficou guardado no nosso inconsciente, no nosso coração, no nosso corpo. Porque o nosso corpo é muito amigo, ele é uma bússola, ele somatiza e ele avisa aonde tem energia estagnada que precisa ser limpa, que precisa ser tratada. Quando a gente, né, surge com alguma doença, com algum tipo de problema físico. Então a gente também precisa mudar esse nosso olhar e olhar para algum tipo de enfermidade perguntando por que isso tá aí, por que eu permiti que isso acontecesse, o que eu ganho tendo isso, como é que eu posso auxiliar meu corpo a lidar com isso, né? Então, cada terapia que a gente faz, cada tratamento, cada intervenção que a gente faça, a gente limpa um pouquinho. Então, não tem como prometer que alguém vai fazer, sei lá, uma leitura comigo e vai curar toda a vida. Ah, vai fazer um atendimento com gráfico e vai curar tudo. Não tem como, não tem receita mágica. Eu ainda tenho muita coisa para limpar. Esse ano, ano passado, eu fiz curso de constelação, né? Tô aqui com os bonequinhos. O divulgador, né, o que criou ali a constelação, ele faleceu com 93 anos. Com 92 anos ele estava limpando questões com a mãe, constelando, revendo, soltando emaranhamentos energéticos. Então, cuidar da gente mesmo é um projeto para a vida toda, tá? Então, não tem como, fiz um tratamento e não tô 100%, porque a gente não vai ficar 100%. Eu acredito que a gente vai sair daqui sem chegar no 100%. Mas enquanto estivermos aqui, é nosso compromisso com a gente mesmo em tentar ser melhor para nós e para o mundo. Então essa é a minha proposta com os tratamentos. Trazer ao longo de 2026 um acompanhamento energético comigo, para que a gente possa, a cada assunto, a cada tema, olhar para dentro, olhar para as nossas dores, olhar para aquilo que nos incomoda e sair fortalecido. Afinal, né, como é que é? O que não mata, fortalece. Aquilo, né, que a gente passou, que foi difícil, porque a gente passa por coisas difíceis, as pessoas fazem coisas que nos magoam, fazem coisas que nos deixam mal, mas a gente precisa até disso tirar um proveito, até disso olhar pelo lado, né, de conseguir nos fortalecer com aquilo que a gente aprendeu, independente da situação que tenha ocorrido. Então, a cada tratamento a gente vai limpando. O de saúde limpa uma questão,
o de relacionamento vai lá e limpa mais um pouquinho, né? Depois tem o de ancestralidade, é mais uma limpada. O de equilíbrio, o de limpeza, proteção, prosperidade. Então a gente vai passar o ano se limpando, o ano olhando para cada cantinho. É como se a gente fosse uma cebola, tira uma casca, a gente acha que tá pronto, a gente se ilude, aparece outra coisa. A gente vai lá e limpa de novo, porque a gente não pode desistir da gente mesmo. A gente não pode desistir de querer se sentir bem. Afinal, é nosso direito nos tornarmos, como eu disse, né, cada vez melhores, cuidarmos da gente mesmo e crescer, amadurecer, expandir a consciência, perceber que ninguém vai fazer isso por nós, que é um processo nosso. A gente é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso. Então a gente precisa aprender a se cuidar, a se fortalecer, a se empoderar para ir para a vida sem medo. Por quê? Porque obstáculos virão, infelizmente virão. E a gente precisa estar fortalecido para passar por cada um deles de cabeça erguida e saindo lá do outro lado melhor do que a gente entrou, tá? Então vou falar aqui resumidamente de cada tratamento. Quem tiver interesse de entrar em todos me chama. Quem sentir interesse em participar só de um também, super tranquilo, pode participar só daquele que tiver interesse, tá? Então vamos começar por março. Tratamento coletivo de saúde, porque a gente precisa cuidar dessa saúde do nosso corpo físico, afinal, o corpo que permite que a nossa alma esteja aqui na Terra, esteja experienciando, tá? Então, março, tratamento coletivo para a saúde, e tratarei sobre saúde do corpo físico, mental, emocional, espiritual, todos os corpos que a gente tem, tá? E eu começo o tratamento montando gráficos de radiestesia. Se só montasse os gráficos já seria um tratamento. Mas quem já participou sabe que eu trago muito mais coisa. Que eu trago muito mais opções para que a gente consiga ir ali limpando, atingindo aquelas camadas mais escondidinhas do nosso ser, tá? Então o primeiro tratamento do tratamento coletivo, a primeira terapia são os gráficos de radiestesia terapêutica, tá? Eu só saberei que os gráficos eu vou utilizar quando chegar a época ali, o dia do tratamento, quando ele realmente iniciar, é onde eu pesquiso o que a energia daquele grupo necessita, tá? Então eu monto grupos no WhatsApp, quem tem interesse entra no grupo, e o dia que o tratamento iniciar em março, eu pesquiso as energias e os gráficos, e a pessoa já começa a receber as energias para equilibrar a saúde de modo geral, tá? Então, primeiro tratamento em março, tá? Montei o grupo já tá aberto, já tem gente entrando. Primeira coisa mais que eu vou fazer é montar os gráficos para quem estiver no grupo receber as energias que os gráficos enviarão. Então, essa é a primeira tarefa que eu farei. Nesse caso, vocês só precisam receber as energias, estar no grupo para receber as energias, tá? Mas, como eu disse, só isso aqui já valeria pelo tratamento, mas eu não fico só nos gráficos. Eu trago mais coisas, porque cada pessoa que está no grupo tem uma história, tem a sua, como é que eu vou dizer, no seu campo de energia, aquilo que mais necessita, tá? Então eu trago várias abordagens, porque às vezes uma toca mais, uma chama mais atenção para aquela aula. Então eu trago várias alternativas para que alguma delas, pelo menos, possa despertar, então, ali, trazer aquela ajuda, aquele benefício que a pessoa precisa. Então, monto os gráficos toda semana, né? São 21 dias de tratamento, eu trago um decreto para a pessoa falar, reafirmar e reprogramando o subconsciente. Trago arquétipos para a gente colocar no celular, para a gente olhar, para nos auxiliar também a receber aquelas informações, tá? Símbolos que a gente olha e que nos passam uma mensagem. Então tem decreto, tem arquétipo, tem gráfico, tem cartinha do tarô também, que eu adoro colocar. Toda semana eu coloco 3 cartas para as pessoas que estão no grupo. Sejam bem-vindos quem está entrando. Estou explicando dos tratamentos coletivos que farei em 2026, somente 5 tratamentos ao longo do ano. A gente começou 2026 e a gente quer terminar ele bem, inteiro, fortalecido.
empoderado. Então, para que a gente termine bem, a gente tem que cuidar da gente mesmo durante o ano todo. Então, em março, a gente cuidará da saúde, com aquilo que eu já falei, com os gráficos, decreto, arquétipos, cartinhas do tarô, porque às vezes a gente só precisa de um direcionamento. Às vezes a gente coloca tanta caraminhola na cabeça, a gente leva tudo às vezes pro pessoal. Ah, o fulano só pode que tá bravo comigo. Ah, só pode que o outro falou de mim. E às vezes não é nada disso. O outro às vezes também tá cheio dos problemas dele, cheio dos BO na cabeça dele, nem é com a gente tá com caraminhola na cabeça. Então eu gosto de botar a cartinha do tarô no grupo para cada um escolher uma cartinha e receber aquele direcionamento, né? Geralmente quem recebe direcionamento, boa noite, seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada aí pela sua participação. Estou explicando os tratamentos coletivos deste ano de 2026. Farei somente 5 tratamentos esse ano, para a gente terminar o ano bem, terminar o ano fortalecido. Né? Às vezes a gente começa o ano já nos atropela, né? Então a gente termina ali sobrevivendo. E a gente precisa aprender a terminar o ano bem. Não só sobrevivendo, e sim fortalecido. E sim amparado por toda a história que a gente fez durante o ano. Afinal, a gente é o protagonista da nossa vida. Se alguém não é o protagonista da sua, deveria repensar isso para ser. Então, toda terça, quem está no tratamento, escolhe uma cartinha para trazer o direcionamento, conseguir tirar às vezes ali alguma angústia que tá, alguma dúvida, porque as cartinhas nos orientam de uma forma geralmente muito amorosa, muito, né, intuitiva. Cada um que lê o mesmo significado vai fazer uma interpretação pessoal. Nossa, fez muito sentido, me descreveu, estava assim mesmo. Então, às vezes eu publico ali os feedbacks, vocês veem quanto uma simples cartinha pode mudar o dia, a semana de alguém. Então, na terça tem cartinha. Na quarta, eu sempre coloco ali o link de uma meditação akáshica, que é pra gente sair do modo agitado e ficar. Às vezes é 15 minutos, às vezes é 20 minutos, às vezes é meia hora, 10 minutos, não sei, né? Eu sempre vejo que o grupo tá precisando, coloco ali uma meditação para vocês poderem desligar um pouquinho e olhar para o inconsciente, para olhar para a alma, ver o que às vezes está por trás. Por exemplo, em março a gente vai trabalhar a saúde, tá? E às vezes questões ligadas à saúde pode ser muito amplo, tá? Pode ser realmente algo de agora, pode ser algo, lealdade lá dos antepassados, pode ser um monte de coisa. Então a gente precisa ir investigando durante o tratamento para que a gente consiga rastrear, chegar mais próximo então dessa causa. Se essa doença é nossa, às vezes nem é nossa e é algo que a gente está carregando, tá? Ai, que bom, querida. Ai, fico feliz. Eu lembro sim. E também trabalho com as terapias, por isso estou fazendo a live aqui divulgando para quem gosta aí de assuntos mais holísticos, tá? Então, tem meditação. Na quinta eu sempre mando algum mantra. Sexta sempre tem uma atividade diferente, tem benzimento, tem a mesa radiônica que eu faço a cada grupo. A mesa eu comecei ano passado com colocar ela nos grupos e deu super certo. Então mantenho ela neste ano de 2026 fazendo para quem está no grupo. Foi com a mesa aqui que eu comecei a divulgar as terapias, de tanto fazer ela para mim e perceber em mim os resultados, me obriguei a divulgar então para todos também. E tô até com os bonequinhos aqui. Este ano também, querida. Este ano também teremos. Muito legal saber, ele é um fofo. E este ano também manterei os movimentos sistêmicos. Por quê? Porque para a gente poder olhar o que está por trás, tá? Como eu já disse, às vezes da boca para fora a gente fala que a gente quer determinada coisa. Mas quando a gente coloca no campo, por exemplo, tem os bonecos aqui, mas a pessoa não precisa ter nenhum material. Ano passado, quando eu fiz num grupo de tratamento coletivo, cada um pegou o que tinha, talheres, copos, pedras, para a gente olhar o que está por trás, tá? Porque às vezes a gente pode estar doente em lealdade a alguém, tá? E isso em não só doença, em todas as áreas da vida, tá? A gente pode estar mal no relacionamento porque os nossos antepassados não foram felizes no amor. Então, em lealdade a eles, a gente tem um relacionamento ruim ou não tem relacionamento. Questões financeiras,
Às vezes, os nossos, né, muitos dos nossos antepassados passaram por guerra, por fome, né, imigrantes vindo de tudo que é lugar. Então, em lealdade a eles, muitas vezes a gente também não ganha dinheiro. Como se a gente olhasse para os antepassados e dissesse, nossa, tu não pôde ganhar dinheiro, tu viveu na escassez, na pobreza. Eu pertenço à nossa família, eu não vou ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro eu tô traindo vocês. Isso que eu tô falando pode parecer besteira, mas quando a gente monta uma constelação, quando a gente abre o campo, muitas vezes é isso que aparece. Então, no tratamento coletivo também trarei movimentos, não uma constelação para cada um que está no grupo, mas esses movimentos simples para a gente ver questões de dinheiro, questões de saúde, questão de relacionamento, que podem estar travando o caminho, travando a vida de alguém, tá? O que mais tem nos tratamentos? Tem muitas outras coisas, gente. Tem banho de ervas. Então, assim, vou dando vários, a cada dia ali da semana, uma tarefa diferente para contemplar o máximo possível, tá? Esse é o de março, é de saúde. Em abril não tem tratamento coletivo. E em maio tem o de ancestralidade, que eu acho que foi o que eu mais amei fazer ano passado, porque a gente olha para os nossos ancestrais, a gente se fortalece com tudo que veio deles e a gente libera aquilo que a gente está carregando, que a gente não precisa mais carregar, né? Muitos traumas não começaram na gente, mas podem acabar na gente. A gente não precisa passar os nossos traumas, nossas dores para os nossos filhos, para gerações futuras. A gente curar a gente é um ato de amor para as gerações que virão. Por quê? Porque aqueles que foram excluídos, aqueles que não foram vistos, aqueles que não puderam, né, fazer aquilo que gostariam, os nossos descendentes vão repetir os mesmos padrões e vão se manter ali em lealdade, como eu disse, inconsciente, repetindo escassez, problemas de relacionamento, problemas de saúde, até que alguém olhe para tudo isso e reconheça, tá? Então, este de ancestralidade é um tratamento bem profundo, muito bonito, mexeu muito comigo ano passado e tenho uma grande alegria em repeti-lo esse ano para todos aqueles que sentirem no coração de participar junto. Em junho não tem, e em julho tem tratamento, é o de relacionamentos, tá? Por quê? Porque a gente precisa, né? Primeira coisa, cuidar da gente para que a gente possa, ao nos relacionar com os outros, estar inteiro numa relação. Porque muitas vezes a gente projeta no outro questões que só a gente pode se dar, né? Às vezes tem feridas da nossa infância, do jeito que a gente foi criado, a gente às vezes repete os relacionamentos que nossos pais tiveram. Então a gente precisa quebrar esses ciclos, a gente precisa olhar para nós mesmos, a gente precisa nos acolher, para quando a gente estiver nos relacionando com o outro, a gente permita que o outro seja do jeito que ele for. Ele não tem que mudar para nós, né? Nós que precisamos fazer os ajustes internos. E quando a gente está bem, quando a gente está acolhido, quando a gente está bem, como é que eu vou dizer, ciente de quem a gente consegue perceber se aquela relação tem futuro, se aquela relação pode ser resgatada, se tem como a gente reacender as chamas, tem como a gente reconstruir a relação e ser feliz nela, ou se é um ciclo encerrado que a gente precisa encerrar e seguir a vida. Então esse de relacionamento também é um tratamento que eu gosto muito. Bom, eu sou suspeita para falar, se eu escolhi esses 5 é porque eu gosto muito de todos eles, mas esse é um tratamento muito bonito, afinal a gente precisa, né? A gente precisa se relacionar com os outros, a gente precisa interagir. É igual aquele ditado, né? Sozinho a gente vai rápido, mas juntos a gente vai longe. A nossa caminhada aqui na Terra não é uma caminhada solitária, é uma caminhada que precisa das pessoas. A gente precisa do próximo para evoluir, a gente precisa estar cercado de pessoas para conseguir evoluir, né? Tudo que a gente vê no outro, que a gente critica no outro, que é no outro e nos irrita, é porque tem algo em nós ali, como se fosse um espelho. Então a gente precisa entender o que está por trás e por que às vezes a gente briga tanto no relacionamento, por que às vezes é tão difícil conviver com os outros, tá? Então é um tratamento muito necessário, digamos assim, para os dias atuais, tá?
Em agosto não tem tratamento, mas em setembro tem, que é o tratamento de equilíbrio emocional, de força interior, para a gente conseguir resgatar ali toda essa nossa potência, né? A gente tem, por mais que a gente não perceba, por mais que a gente às vezes nem concorde, mas a gente tem tudo que a gente precisa para dar o próximo passo. A gente tem internamente a sabedoria necessária para poder escolher fazer diferente ou permanecer fazendo o que a gente está fazendo. Eu sempre falo, eu sempre me imagino também no futuro, a Fábio daqui 10 anos. O que a Fábio do futuro vai olhar para trás, vai estar feliz com a minha Fábio de agora, com a minha versão de agora? Eu daqui 10 anos quero estar igualzinho eu tô hoje? Ou eu quero já ter melhorado tal aspecto da minha vida, questão financeira, como é que eu quero estar, onde é que eu quero estar morando, o que eu quero estar fazendo. O meu eu do futuro eu construo agora. Então esse tratamento traz esse empoderamento da gente se fortalecer, da gente perceber onde a gente está, qual é a nossa situação atual, para que a gente possa, se for o caso, escolher fazer diferente. Escolher e perceber o que eu preciso modificar em mim mesmo, o que eu preciso modificar na minha realidade para que eu consiga, né, no futuro estar da forma que eu gostaria, tá? E todas as vezes que eu faço esse movimento de me imaginar daqui 10, 20 anos, eu modifico algo na minha vida. Eu lembro, né, tem uma aqui na live, né, de época de escola, né, que eu dei aula pro filho, eu já dei aula manhã, tarde e noite. Então eu já fiquei assim, 3 turnos dando aula, saía de uma escola para outra, saía de uma escola para outra, e eu lembro que nessas tarefas de olhar e perceber o que o meu, daqui 10, 20 anos, o que eu quero estar fazendo? Eu sabia que não era dando aula, eu sabia que eu queria fazer outra coisa, então o que eu fiz? Tive que pedir demissão, né, de algumas prefeituras aí que eu tava, porque a minha versão do futuro ideal, ao meu ver, não era aquela pessoa que estava enfurnada na escola manhã, tarde e noite. Então, quando a gente percebe onde a gente está e onde a gente quer chegar, a gente se empodera para fazer os ajustes que a gente precisa. E não adianta a gente reclamar, minha vida tá assim, minha vida tá assim, minha vida tá assim. Mas o que tá fazendo para mudar então, criatura? A gente precisa encontrar esse equilíbrio, encontrar esse ponto para nutrir forças também, para conseguir fazer, né, diferente. Né? Nas constelações a gente sempre fala fazer diferente, nem melhor nem pior, fazer diferente, fazer aquilo que o nosso coração anseia, que a nossa alma está pedindo, para que a gente colha esses frutos de acordo com aquilo que a gente realmente esperava da gente mesmo. Então esse é o tratamento de setembro. Outubro não tem tratamento para o corpo sentir todas as energias. E em novembro tem tratamento de novo para a gente fechar o ano com chave de ouro, que é um tratamento de limpeza, de proteção, de prosperidade, tá? Por que começar limpando? Porque se a gente não limpa, imagina eu ir na loja agora comprar um tapete lindo, botar na casa sem nem varrer o chão. Nossa, é uma ofensa, né? Botar algo novo ali no sujo. A gente limpa. Então adianta a gente querer botar tudo que é coisa dentro do campo sujo? Não, então a gente vai limpar. Então em novembro ali a gente vai terminar o ano limpando tudo que a gente carregou deste ano lindo que está começando agora e que a gente não vai querer levar para o próximo. Então a gente limpa o nosso campo, limpa a nossa aura, limpa todo o nosso campo energético, nos protege. Se a gente está com o nosso campo desprotegido, os outros nos sugam, nos drenam a nossa energia, a gente se enfraquece. Então, em novembro, a gente faz essa proteção também no campo e a prosperidade. Por quê? Porque a gente está no mundo material, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da matéria para conseguir continuar aqui, né? Ninguém paga a conta com sorrisos. A gente precisa da moeda, a gente precisa da energia. E a gente está num planeta abundante. A gente está num planeta que eu sempre falo nos atendimentos, produz ouro, produz pedras preciosas, produz o alimento que a gente come. Quer mais abundância que isso? Se a gente está num planeta abundante, não seria o correto a gente também se sentir abundante? Mas muitas vezes as pessoas não se sentem assim. Então esse tratamento da prosperidade é para nos fazer enxergar como é que está a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro também é uma energia. Como é que está a nossa relação com o nosso merecimento. Afinal, a gente vai receber de acordo com o que a gente acha que merece.
Então, esse tratamento para finalizar o ano, eu sempre falo com chave de ouro, para a gente ver esses pilares tão importantes de limpar, de proteger e de expandir através da prosperidade, que a prosperidade a gente pode enquadrar não só como dinheiro, mas em várias outras bênçãos da nossa vida também, tá? Então, estes são os 5 grupos que eu falei durante o ano. Lembrando que todos eu monto gráficos, faço mesa, tiro cartinha, faço movimentos de constelação, tem um grupo de WhatsApp que eu posto as tarefas, tem links que eu dou, link privado, que a gente conversa, que eu tiro dúvidas, que eu escuto. Então, assim, é uma troca muito rica, para ninguém se sentir sozinho durante o ano, ninguém se sentir desamparado, para poder prevenir antes que qualquer tipo de desequilíbrio nos tire do rumo, a gente possa passar pelos obstáculos da vida mais centrado. Tipo, o problema veio, eu vou olhar para o problema e não vou fugir dele. Eu vou olhar para ele e vou dizer, bom, veio para mim, consigo resolver. O que eu tenho que fazer aqui para sair, para passar por isso? Então, que a gente percorra este ano de 2026 com muito mais coerência com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sente, com muito mais vontade de se auto-melhorar, entendendo que esse compromisso de estar bem é da gente com a gente mesmo, né? Afinal, quando a gente tá mal, tá depressivo, tá ansioso, tá cansado, a gente serve muito menos, a gente ajuda bem menos pessoas. Agora, quando a gente está fortalecido, quando a gente está empoderado, quando a gente se sente saudável, quando a gente se sente com vitalidade, a gente está bem. E essa nossa luz de quando a gente está bem ajuda a irradiar a luz para muito mais pessoas. É como ligar uma lâmpada. Liga uma lâmpada agora, vai um monte de bichinho lá. Todo mundo quer luz, todo mundo quer brilho, todo mundo quer ver o bem, todo mundo quer se sentir bem. Tipo, nossa, o que tu fez que tu tá diferente? Nossa, o que aconteceu? Não tá mais brigando, não tá mais se importando com aquilo, não tá mais procurando, sabe? Quando a gente tá desocupado, ele fica procurando, enrosco. O que os outros percebem? Tu mudou, o que aconteceu? Uma mudança interna, uma mudança da forma de enxergar os problemas, uma mudança na forma de enxergar as pessoas, um compromisso maior consigo mesmo, né? Eu sempre repito aquela frase, até quero confirmar se é do Chico Xavier, de que, o que ele fala? Aos outros eu dou o direito deles serem como eles são. A mim eu tenho o dever, o compromisso de ser cada vez melhor para mim mesmo, cada vez melhor comigo mesmo. Afinal, quando a nossa jornada aqui na Terra terminar, de quem é que a gente vai prestar contas? Da gente? O que a gente fez para se auto-melhorar? E a gente limpou as dores que a gente carregava, a gente passou de herança para os filhos. Ó, leva a minha dor junto que eu não consegui resolver, eu não tive coragem de olhar para ela. Então, estar adulto, estar com as rédeas da vida na mão, é se permitir olhar para dentro, se permitir olhar para onde dói, permitir soltar, né? Não ficar carregando tralha energética, laços energéticos de brigas, de desentendimentos, de coisas que já passaram tanto tempo e a gente carrega, como se a gente tivesse uma mochila pesada aqui nas costas carregando aquele fardo que eram dos nossos pais, nossos antepassados, fardos de outras vidas até. Então, que a gente possa tirar essa mochila pesada agora no início de 2026, se comprometer com a gente mesmo, que a gente vai fazer um ano melhor pra gente. Lembrando que cuidar de si não é egoísmo, é um ato de amor próprio, porque, vou repetir, quando a gente tá bem, a gente serve muito mais, a gente espalha muito mais luz no mundo. Então, que esse ano a gente possa se comprometer com a gente mesmo, nos permitindo esse tempo, essas pausas de cada tratamento para cuidar de si mesmo, para escutar o próprio corpo, para ouvir um pouco mais a intuição, para soltar um pouco mais aquilo que nos incomoda, não permitir que a gente seja uma marionete no mundo. A mãe fala alguma coisa, a gente desestabiliza. O marido fala alguma coisa, a gente desestabiliza. O chefe fala alguma coisa, a gente vai lá pro fundo do poço de novo. Que a gente aprenda a ir no fluir da vida sem se desestabilizar, sem se perder da gente mesmo. Então é esse o meu convite para 2026, que vocês
Entrem comigo aí nestes tratamentos coletivos, nestes 5 tratamentos que temos pela frente, para que a gente consiga terminar este ano olhando para trás com orgulho. Orgulho de todas as vezes que a gente não deixou a peteca cair, todas as vezes que a gente se acolheu, todas as vezes que a gente não desistiu da gente mesmo. Porque os outros podem desistir da gente, né? Eles têm os assuntos deles, os problemas deles. Mas a gente é o nosso maior projeto, a gente é o nosso maior compromisso. E cada um destes tratamentos aqui servem para isso, para a gente reafirmar, olha só que querida, minha tia maravilhosa entrou também terapeuta. Estou aqui babando com os meus projetos de 2026, os meus filhos aqui, meus tratamentos coletivos. Estou sem voz já gravei uma live na plataforma vizinha, eu achei que ia ficar salva, não ficou. Então entrei no Insta aqui agora, para deixar essa salva aqui, vou postar no YouTube também, porque é trabalho de formiguinha, a gente vai divulgando, a gente vai mostrando, aquele que sentiu no coração vem junto, e quem não sentiu no coração de entrar esse ano também tá tudo bem, cada um no seu tempo, cada um, né, na hora certa vai, né, o amigo indicar, vai ver a publicação, vai ver a live, na hora certa todo mundo vem. Então, sigo divulgando. Por que estou divulgando agora? Porque quem entrar até dia 31 os tratamentos tem desconto, mesmo valor do ano passado, tá? Cada um desses, o tratamento completo, que começa em março para a saúde, apenas R$30, com gráficos, tarô, movimento sistêmico, mesa radiônica, decretos, arquétipos, meditações akásticas, banhos energéticos, encontro online, tira dúvidas, eu aqui para ouvir, para dar um norte para cada um. Tudo isso apenas R$30, tá? Preço antigo. E em maio, ancestralidade, para a gente olhar para toda a nossa origem, para todas essas histórias que a gente carrega, para todas essas lealdades que a gente vai perpetuando, para que a gente possa encerrar na gente isso, não passar isso adiante, como eu disse agora há pouco, não presentear as gerações futuras com essas, né, esses problemas, vou dizer assim, de escassez, questões com dinheiro, crenças limitantes, lealdades invisíveis que nos impedem da gente seguir para frente de forma mais próspera. Em julho tem de relacionamentos, com tudo isso que eu falei também, tarô, gráfico, decreto, movimento sistêmico. E em setembro, equilíbrio emocional e força interior. E novembro, para fechar o ano, limpando tudo aquilo que não serve mais, protegendo e selando o campo, limpeza, proteção e prosperidade, para que a gente possa consolidar tudo que a gente aprendeu, tá? Como é que é? A vida não nos garante nada de que vai ser fácil, né? Mas é possível, né? O nosso compromisso com a gente mesmo, a gente não se abandonar, né? Eu sempre falo, primeiro passo é a gente perceber que não tá bem. Nisso a pessoa já tem que ganhar parabéns, porque muita gente tá no piloto automático, tá? Acorda, trabalha, paga conta, dorme, acorda, trabalha, paga conta, quando consegue dormir direito, quando consegue tempo de comer, né? Porque às vezes as rotinas são tão puxadas que nem às vezes as necessidades básicas de dormir, as horas recomendadas de alimentar direito, a pessoa consegue, né? Então, só da gente, quem tá naquela correria, perceber que chega, né? Não tô legal assim, não dá mais assim, já é meio caminho andado. Quando o cliente chega para mim, eu já dou parabéns, porque ele percebeu que não tava legal e foi atrás de ajuda. Primeiro passo é a gente reconhecer. Segundo passo é a gente parar de reclamar e buscar alternativa. Por exemplo, eu estou oferecendo a alternativa dos tratamentos coletivos, mas tem muitas outras questões por aí. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, né? Se a gente ficar um pouquinho na natureza, pé no chão, respira um pouco, regula a respiração, né? Verdade, né, Paula? Ai, Eliane, querida. Ai, muito maravilhosa. Obrigada pelas palavras de vocês. Seja num tratamento coletivo, seja como eu tô falando agora, bota o pé na grama, respira o ar puro, confie em ti mesmo, né? A gente vai trabalhar a ancestralidade, pega a força desses ancestrais que vieram, se empodera disso e segue adiante. Vai pro problema olhando ele de cabeça erguida, sabendo que pelo menos tentar a gente vai,
né? Então perceber que não tá legal, começar a agir para reverter a situação, para colher frutos diferentes, né? Eu sempre acredito muito nessa questão de que, opa, vou ter que tomar mais água, gente. Ui. Falar demais e rápido ainda, né? Porque eu tô até com medo que a bateria acabe aqui. Também não quero me estender muito para não ficar cansativo. Mas agora até me perdi aqui. O que eu ia falar? Ai, Jesus amado, né? Mas quanto mais a gente olhar pra gente, cuidar da gente, buscar estar melhor, mais perto, né? Deixa eu ver. Ah, tá, entrou. Ah, agora eu tô terminando, agora que tá vindo mais gente. Que horário será que eu tenho que vir fazer a live, gente? Acho que 10 da noite, 9 da noite, pra vir mais gente. Às vezes faço, às vezes tô só eu falando, mas como eu deixo gravada, eu não me importo, porque depois eu sei que tem algumas aí muito maravilhosas aí que acompanham, que às vezes até me lembro quando eu esqueço, que eu boto no YouTube, boto em tudo que é plataforma, espalho por tudo, e às vezes me cobram, ah, tu não botou no YouTube, tu não botou em tal lugar. Então eu amo aí quando vocês vêm me dar um auxílio aí para me lembrar, tá? Então, só para finalizar, estão abertas as vagas dos 5 tratamentos coletivos. Quem entrar nos 5 até 31 paga somente 150, porque 30 cada um, 3 vezes 5, 15, né? 150. Quem não quer entrar em todos, pode escolher. Ah, eu só quero entrar no de relacionamento, Fábio. Ah, eu só quero entrar no de limpeza, proteção, prosperidade. Eu só quero entrar no de saúde. Será bem-vindo, bem-vinda de qualquer forma, tá? Eu sempre falo, se entrar uma pessoa no tratamento, se entrar 100, se entrar 1000, eu vou atender a uma pessoa, 100 pessoas, 1000 do mesmo jeito, mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, tá? Por quê? Porque entra sempre aquele que precisa, entra sempre aquele que tinha que estar ali, entra sempre aquele que o universo me traz, digamos assim, tá? Então eu fico bem tranquila. Fico muito feliz, tem tratamentos, às vezes tem 30 pessoas, mais de 30 pessoas, então eu sei que são 30 vidas que a gente está impactando, 30 vidas que a gente está auxiliando, tá? Eu já participei de tratamentos em que só tinham os gráficos, como eu disse. A minha professora de radiestesia, ela faz tratamentos coletivos e ela não faz ali a cartinha do tarô que eu tiro, os movimentos sistêmicos, a mesa, banhos, não. Ela só monta os gráficos, a gente recebe as energias e deu. Tá? Mas, como eu disse, para contemplar, abrir um pouquinho o leque, contemplar mais ainda o campo de energia de cada um, eu gosto de diversificar, tá? Porque cada um, às vezes, simpatiza, digamos assim, se identifica mais com um tipo de terapia e aquilo vai fazer mais sentido para a pessoa, e o que faz sentido, né? Faz sentir, dá efeito, e é isso que a gente quer. A gente quer sair melhor do que a gente entrou. Isso é um trabalho de formiguinha. Então, sem pressa, respeitando o próprio ritmo, respeitando o próprio corpo, respeitando a própria história, a gente vai, durante esses 5 meses do ano aí, março, maio, julho, setembro e novembro, tentar melhorar mais a si mesmo. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Quem tiver dúvidas, a gente me chama, tá? Me chama no direct, tem o link ali com o meu WhatsApp. Estou à disposição para seguirmos juntos aí nessa jornada de 2026 em busca de uma vida com mais qualidade, de uma vida, né, com mais presença, sair desse piloto automático e desfrutar de tudo de mais maravilhoso. Acho que era isso que eu ia falar antes. Eu sempre acredito que pode sim ser mais leve, pode sim ser mais divertido, né? Sempre pergunto aí, e pagar em como? Só um pouquinho. Ah, tá. Tem os tratamentos individuais. Tá. Em julho é o de relacionamento, né? Quem quiser entrar só no de relacionamento em julho, eu vou começar a divulgar em junho. Eu sempre começo a divulgar um mês antes. Daí, em vez de R$30, que é o valor que eu tô cobrando agora, vai ser 40 quem entrar logo na primeira semana. Daí, na segunda semana, eu continuo divulgando, mas daí eu cobro 45. E quem entrar na última semana, aqueles indecisos, que sempre tem os indecisos que ficam entro, não entro, vai ser 50. Foi indeciso, vai pagar mais caro para aprender a ser mais decidido na vida e entrar quando sentir vontade, tá? Então, dá para entrar em julho e pagar só em julho, sim, tá? Só cuida quando logo que eu divulgar em junho,
para poder já pagar aquele valor mais em conta, né? Senão, mais que 50 não vai pagar para entrar, tá? E quem quer, só quero cartas, igual a Paula ali perguntou, eu quero só as cartas, eu faço a leitura de cartas também, né? Quase todo dia que tem uma leitura, é raro quando não tem, porque todo mundo gosta muito do direcionamento. E a leitura, só a leitura, se eu fizer né, semana que vem para alguém, é R$100. Eu analiso 16 áreas da vida, saúde, relacionamento, novidade, alerta, tem 16 áreas e deixo as pessoas a pessoa fazer perguntas também, que eu gravo em vídeo, envio o vídeo para a pessoa, né, para ela ouvir, né, a gravação. Se ficar alguma dúvida, a gente continua conversando, continua tirando cartinha para trazer o direcionamento que a pessoa precisa, tá? Tem só as cartas e nos tratamentos eu também tiro cartas que eu coloco toda semana ali, como eu já falei antes, 3 cartinhas para a pessoa escolher e receber o direcionamento da semana, tá? Então os tratamentos é tudo montado com muito carinho, realmente para a gente estar juntos, para a gente estar ali nessa caminhada, né? Nesse auto-melhoramento. Quando uma pessoa melhora, dizem que 300 mil melhoram junto com ela. Então, se cada uma de nós aqui olhar para si e se melhorar, seja um pouquinho assim, o mundo já sai ganhando. Então, conto com vocês, agradeço aí quem ficou junto na live, agradeço, honro a vida de quem olhar a gravação. Estou à disposição para tirar dúvidas. Vocês vão me ouvir falando dos tratamentos coletivos também. Em breve vão me ouvir falando também da plataforma de meditações, que eu estou colocando todas numa plataforma, num valor super acessível, para vocês também poderem acessar essas memórias dessa e de outras vidas, para ir resgatando, ir assimilando e compreendendo um pouco mais, como se fosse um quebra-cabeça. Cada pecinha que a gente vai encaixando vai montando cada vez mais a nossa história, tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui comigo, minha gratidão, só entrou mulher aqui agora, né? Essas maravilhosas, gratidão por vocês estarem aqui e vamos nos falando, tá? Continuarei divulgando os tratamentos, quero voltar aqui com mais conteúdo, né? Confesso, janeiro, mês de férias, filho em casa. Ontem passei aqui o dia inteiro com 5 colegas dele aqui, então não dá para vir gravar que vai ter criança gritando, criança, né, bagunçando. Então estou mais ausente, mas estou trabalhando aqui nos bastidores e em breve trago mais assuntos aqui pra gente conversar, tá? Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe. Mais uma vez, gratidão a todos e qualquer dúvida dos tratamentos me chama, que irei ter o maior prazer em responder, tá? Fiquem bem. Eu que agradeço, querida. Tchauzinho. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem.